A paz de Cristo, irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo, nosso Salvador. Seja bem-vindo ao canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. E participe conosco, deixando seus comentários aí, seu like, se inscrevendo no canal se você quiser. E vamos meditar na Palavra de Deus, a nossa fonte de vida. O assunto é a ressurreição e nós estamos falando da principal ressurreição, a ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição dos salvos, que é a nossa ressurreição. E a segunda ressurreição, que é a dos condenados. Então, a Bíblia diz que o bem-aventurado e santo é o que tem parte na primeira ressurreição. E nós temos outras ressurreições. Por que a Bíblia colocou, o profeta colocou duas ressurreições? Porque só essas duas ressurreições é que faz diferença no que diz respeito à vida eterna e à condenação eterna. Então são só duas ressurreições. E as demais ressurreições, como nós já temos meditado, que é a ressurreição de Lázaro, a ressurreição que Jesus fez, a que os profetas fez, como Elias e o Eliseu, os apóstolos, Paulo, Pedro, essas ressurreições não entram como ressurreição para vida ou para condenação, vida eterna ou condenação. Das outras ressurreições, que essas que eu citei, faz parte de milagres. São milagres realizados por Jesus, pelos profetas e pelos apóstolos, para que as pessoas possam crer no Evangelho, para que as pessoas possam crer em Cristo Jesus, como fez Jesus deixando e permitindo que Lázaro fosse morto, para que ele pudesse ressuscitar e a ressurreição de Lázaro trouxesse os judeus que era conhecido dele, amigo dele, para Cristo. E isso aconteceu, fez um grande efeito, tão grande que os fariseus naquela época procuravam apedrejar ou matar a Lázaro, porque através da ressurreição dele, as pessoas viriam a Cristo. Isso você encontra lá em João capítulo 12. Nós estamos vendo, vimos no vídeo anterior, porque Moisés não entrou na terra prometida, e nós estamos vendo agora a ressurreição de Moisés. Por quê? Porque há pessoas, pregadores, pastores, teólogos dizendo que Moisés não foi ressuscitado e que aquela visão do Monte Tabor era apenas uma ótica, era um ilusionismo. Na cabeça pelo que eles dizem, é uma ilusão. Era só para iludir os apóstolos, da forma que eles ensinam isso. Mas na verdade não é nada disso. Ali tem verdade, ali tem realidade, ali tem certeza de salvação. Se Moisés não foi ressuscitado, nós também não seremos. Tá bom? Se Moisés não está na glória, nós também não iremos para lá. Por quê? Porque se Moisés não ressuscitou dos mortos, como está escrito na Bíblia, e Jesus não levou Moisés para a glória, então Jesus é um mentiroso. E nessa batalha, quem levou vantagem foi o diabo, né? Ou esse pastor que está dizendo que Moisés não ressuscitou. Porque se Moisés não ressuscita, Moisés é morto. Moisés morre. Todos nós sabemos. Mas Moisés não foi sepultado. Abram comigo em Deuteronômio, no capítulo de número 34. Vamos confirmar a morte de Moisés e mostrar por que Satanás brigou, lutou com Jesus por causa de Moisés. Por que Satanás lutou contra Jesus por causa do corpo de Moisés? Por que eu estou dizendo Jesus? Porque não existe arcanjos na Bíblia. Não existe Miguel, arcanjo na Bíblia que não seja um. E esse o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, que naquela época ainda era Deus, não tinha tomado uma forma humana,
não tinha nascido ainda com o corpo humano, como disse Hebreus, capítulo de número 2. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus de Nazaré participou das mesmas coisas, diz ali o escritor dos Hebreus, e que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrou a todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, porque foi a briga de Moisés ou de Jesus, o arcanjo Miguel, Jesus de Nazaré, vou repetir, o arcanjo Miguel, que é Jesus de Nazaré, brigou e lutou com Satanás por causa do corpo de Moisés. Moisés de fato foi morto. Foi morto, sim. Abra aí comigo, já disse, Deuteronômio 34, versículo 1. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está defronte de Jericó. Ali o Senhor mostrou-lhes toda a terra, desde Gileade até Dan, todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Negueb, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Então disse o Senhor: esta é a terra que sobre juramento prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, mas nela não entrarás. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como diz o Senhor. Este o sepulto, ou melhor, este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Mas ninguém sabe até hoje onde fica a sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Contudo, as suas vistas não se havia enfraquecido, nem se lhes havia fugido o vigor. Os filhos de Israel plantearam a Moisés nas campinas de Moabe por 30 dias, até que se cumprissem os dias do pranto de luto por Moisés. Ora, Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvido e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. No tocante a todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, e no tocante à sua mão poderosa e aos grandes e terríveis feitos que realizou na presença de todo o povo. Então nós temos aqui o relato de que Moisés realmente foi morto, morreu, e a intriga que tem eles aí, ou melhor, o comércio que eles fazem, o negócio que eles fazem aí, usando o nome, essa morte de Moisés, essa não ressurreição de Moisés segundo ele, os pregadores,
E os que diz que ressuscitou, diz também de maneira que não dá para entender, né? Então, o que a Bíblia nos declara aqui na morte de Moisés é que Moisés realmente foi morto, mas não sepultado. Por que não foi sepultado? Nós veremos isso dentro da Bíblia. O Senhor havia dito a Moisés que Moisés não entrava na terra. E por que não? Por negligência dele mesmo, do próprio Moisés. Deus é um Deus soberano, um Deus tremendo, grande, terrível, em autoridade, em poder e força. Mas um Deus de misericórdia e de amor. Um Deus que não trabalha sem o amor e sem a justiça. Amor sem justiça, querido, não existe. O amor, para ser amor, tem que ter justiça. E Deus, para ser Deus, tem que amar e tem que ter justiça, tem que ter leis e ter mandamento. Senão, ele não existe. Então, no capítulo de número 1 de Deuteronômio, nós vemos, o Moisés encorajando a Josué, para que Josué pudesse entrar na terra com as pessoas que Deus haveria de introduzi-las lá naquela terra. Porque ele, Moisés, já tinha sido avisado por Deus que não iria entrar. E por que não iria entrar? Porque Moisés não deixou que Deus fosse glorificado perante o povo. Quando nas águas, na falta de água, lá em Êxodo capítulo 17, Deus fala para Moisés, toca na rocha, a rocha dava água, e a rocha deu água. Mas aqui em Números 20, quando Deus fala com Moisés, para que Moisés falasse com a rocha, para que a rocha viesse para as águas, para que Israel glorificasse a Deus, como foi no princípio. Deus queria ser exaltado. Então Moisés não fala com a rocha. Moisés fala com o povo e não usa o nome de Deus. Quando ele diz, está vendo, rebeldes, olha aqui, rebeldes, não podemos nós dar água para vocês dessa rocha. Isso é ele e Josué, ele e Arão. Então, quando ele fala isso e toca na rocha, quando ele fala isso, já desagrada a Deus. Já não satisfaz a vontade de Deus perante o povo. E o que é pior, ele bate 2 vezes na rocha. Não era para bater. Bateu na rocha. E nós já vimos Paulo falar sobre isso em 1 Coríntios 10, a rocha que é Jesus. Então Deus, por conta disso, por não ser glorificado e por ter tomado 2 cajadadas, não aceitou. A cobrança que ele fez foi não permitindo que Moisés entrasse na terra, e nem o irmão dele, o Arão. O Arão, nós sabemos dos feitos errôneos que ele praticou. Então, Moisés vai clamar a Deus. Em Deuteronômio, no capítulo de número 1, do verso 34 em diante, diz assim: quando o Senhor ouviu as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna congregação verás essa boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos por perpétua, ou perseverar em seguir ao Senhor. Então, Deus está dizendo aqui para Moisés: Moisés, essa maldita congregação, você está achando que você é queridinho adorando outro Deus? Você achando que você é queridinho brigando por causa de política?
Você achando que você é queridinho, você está achando isso, que você é queridinho, brigando por causa de uma placa de igreja, que você é todo amado por Jesus, por Deus, por causa de uma direita ou uma esquerda na política. Vocês estão vendo o resultado aí agora? Desde o princípio que eu aviso, Deus não tem partido político. Deus é Deus, Senhor da história, de tudo e de todos. Ou você abraça Ele, querido, ou você não entra na terra, que não é a Canaã terrena, que Moisés tanto quis, mas uma Canaã celestial, onde o Pai está sentado no trono de glória. Então, você está achando que você é queridinho por fazer isso? Você está enganado. Os filhos de Israel tinham recebido promessa. Vou colocá-los na boa terra. E quando Deus faz promessa, queridos, só eu mesmo para impedir a promessa dele. Como? Fazendo o que os filhos de Israel fez. Desobedecendo. Então você que está pegando a placa de igreja, pastores, fazendo tudo que eles mandam, como partido político, agora é um que saiu, outro que entrou. Porque na política é isso. Política é isso, querido. Saiu o que não te interessa, sai um que não está nem aí para você, e entra outro que é muito pior. Esquece isso. Esquece isso. Se o que sai não faz nada pelo povo, o que entra muito menos. Não existe isso na política. Política visa os políticos, nossos políticos visam os seus próprios interesses. É só você olhar as promessas que eles fez aí e você vai ver se ele vai cumprir. Vai nada. Como o que saiu não cumpriu, esse também não vai cumprir. E não adianta dizer que não vai. Alguma coisa que está dentro dos interesses deles vai cumprir. A mesma coisa são os pastores que tem aí, envolvidos com política, brigando, concordando até com vandalismo. E diz que é homem de Deus e pastor, e está querendo entrar na boa terra. Ensina para você o quê? Para com isso, irmãos. O meu ensino é para que você volte a Cristo. Adore a Ele. Ele quer ser adorado. Então, Deus diz para Moisés: Moisés aqui estava encorajando os filhos de Israel. O capítulo 1, desde o princípio, do primeiro versículo, Moisés estava instruindo a Josué, falando com o povo: Josué vai entrar na terra com vocês, dando instruções. Ele já sabia que ele ia morrer. Estava completando a data de vida dele, o prazo de vida, que era 120 anos. Não mais que isso para ninguém naquela época, com algumas exceções. O irmão dele, Josué, o irmão de Moisés, o Caleb, por exemplo, o irmão dele, o sacerdote Arão, chegou a 123 anos. Então eram poucos que passavam de 120 anos, porque quando Deus manda o dilúvio para destruir a humanidade, ele diz para Moisés, para Noé, a duração da vida do homem é de 120 anos. Tem alguém que diz que aquilo ali foi para construir uma arca. É tanta coisa que só Deus para ter misericórdia. E aí o povo passou a viver 120 anos. E essa data vem confirmando. Teve alguns que passou, que chegou a mais, por exemplo, Jó, chegou a mais, bem mais do que isso. E alguns sobrevivendo mais. Nós temos aí os patriarcas que viveram mais. Mas esses 120 anos aqui, e eles não fazem parte do povo de Abraão para trás, não, viu? Os 120 anos que foi profetizado lá não faz parte de Abraão, só faz parte de Abraão para trás. De Abraão para frente, quando Israel se torna nação para frente, aí passa para valer a duração da vida dos homens, que é de 120 anos. Até Deus voltar a profetizar que seria 70, que é o que está prevalecendo hoje. Alguém hoje pode viver mais de 70, pode chegar a 120? Pode. É muito difícil. Pode passar dos 120? Pode, mas é muito difícil. Dos 70 passa sim, tem muitos que passam e eu vou passar. Mas a Bíblia diz que é canseiro e enfado. Agora é difícil passar dos 120. É o limite dado por Deus. Se passar é muito difícil. Então Josué estava recebendo as instruções de Moisés aqui, nesse capítulo de número 1 do livro de Deuteronômio. Ele iria morrer, o Moisés. Diz Deus para Moisés: essa maldita congregação. Então quer ser bem-aventurado diante de Deus, meu filho? Quer, meu irmão? Seja obediente.
Você quer, pastor, ser chamado de bem-aventurado diante de Cristo e receber de Cristo o direito de fazer milagres e maravilhas? Então faça o que Cristo falou e o que Moisés fez no princípio, não o que ele fez aqui na pedra, porque senão tu está fora. E o que tu está fazendo é exatamente o que Moisés fez aqui, só que você não é Moisés. Vou repetir, já falei isso e nem eu sou Moisés. Moisés não foi para a terra de Canaã porque Deus tinha lugar melhor para Moisés e ele está até hoje lá. E você? Hoje não tem mais Canaã terrena, viu? A Canaã é celestial. Então Deus diz aqui, essa maldita congregação não vai entrar. Quem vai entrar lá? Caleb, ele disse o 36, salve Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porque perseverou em seguir ao Senhor. Tantos pastores que começaram aí, bispo, apóstolo, missionário, era um fogo tremendo, e às vezes até Deus usava, até que eles buscaram suas próprias vontades, seus próprios interesses, e ser visto no mundo, pela mídia, por todas as outras coisas, por fama e por grana, dinheiro, são considerados como esses aqui. São considerados como esses aqui. Isso vale para todos. Não tem bom diante de Deus, porque o amor de Cristo não vive sem justiça. Ele não existe sem justiça, sem lei e sem mandamento. Então essa maldita congregação lá não vai entrar, diz o Senhor para Moisés. E ele vem e fala para Moisés, também o Senhor se indignou contra mim. Moisés aqui ia clamar. É bom vocês terem cuidado para entrar na terra, porque daqueles 12 que nós mandamos espiar a terra, só Josué e Caleb voltaram com bom testemunho. E só eles vão entrar. Nem eu vou entrar lá. Irmãos, olha o cuidado que você precisa ter. Tenha muito cuidado. Esse Deus não é um brinquedo, tá? Não fica pensando que Deus tem jeitinho brasileiro. Deus é dono do Brasil. Deus é dono de tudo e de todos. Mas não esqueça de Ezequiel. Toda alma me pertence, mas a alma que pecar, essa morrerá e não tem saída. A única saída é se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Então ele diz aqui, também o Senhor se indignou contra mim, por causa de vós, dizendo, também tu lá não entrarás. Também Moisés lá não entra. Por quê? Porque foi desobediente. Então Deus fala para Moisés. Moisés ainda vai clamar a Deus. E no capítulo de número 3 de Deuteronômio, ele chega a fazer elogios a Deus. No versículo de número 23, 3:23 de Deuteronômio. Também nessa ocasião, pedi graça ao Senhor, dizendo, ó Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há no céu e na terra, que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus. Rogo-te que me deixes passar para que veja essa boa terra, que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me, basta, não me fales mais a esse respeito. Então Moisés, você começa a olhar essa escrita aqui, essa leitura aqui, essas palavras de Moisés, você até quebranta, né, dá vontade até de chorar. Um homem que lutou 40 anos, que batalhou,
por Israel. Um homem que percorreu todo o Egito, que viu 10 pragas e que viu tantas coisas. Viu maná descer do céu através dele, viu a rocha dar água. E quando chega aqui nas águas de Meribá, Moisés comete um único erro. E isso o mais grave que ele poderia cometer. Qual é? Não permitir que Deus fosse glorificado perante o povo de Israel e bater na rocha por 2 vezes. Jesus toma ali 2 pancadas de Moisés. Meus irmãos, você precisa estar atento a essas coisas. Moisés vai até Deus e diz: Deus, eu te conheço. Tu é maravilhoso. Então, meus queridos, não adianta você querer iludir ou achar que Deus vai te dar um jeito para tudo. E você andar pensando que Deus no fim vai dar um jeito para tudo para você. Não pense nisso. Não se iluda, queridos. Toma cuidado. Justiça e juízo é a base do trono de Deus, diz Abacuque. E aqui nós estamos vendo este homem Moisés, até aqui, que falava com Deus face a face, profeta como esse, sabia que não vai surgir. Em Israel não. Então, ele vai para Deus e diz: Deus, eu quero, Deus, entrar na terra. Eu quero ver, Deus. Eu lutei muito por ela. Tu viu. Tu me acompanhou esse tempo todo, Deus. Me deixa entrar. Deus se irrita e fala: Moisés, cala. Versículo está dizendo aqui, ó. Deus se irritou contra Moisés. Só faltou falar: cala a boca, Moisés. Não sei se Deus foi áspero, falou com autoridade sim, mas foi áspero com Moisés. Moisés, você não vai fazer isso. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus disse para Moisés: basta, Moisés, chega, não me peça mais isso, rapaz, você não vai para lá, acabou, já falei que não. Isaías disse: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Salvador. Minha glória, pois, a outra não darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Moisés sabia que ia morrer, só não sabia onde ele ia ficar. Qual era a terra onde Deus iria colocar? Ele não tinha certeza de uma nova Jerusalém ainda. Ele não sabia que o Senhor iria ressuscitá-lo para levar para a glória. E só ressuscitou ali, creio eu, por causa da briga de Josué, do diabo contra Deus, por causa do corpo dele. Então Moisés faz aquela oração: basta, Moisés, basta. Meus queridos, isso aqui era uma Canaã terrena. Você não sabe o que é uma separação de Deus. Você não sabe o que é uma separação de todos os recursos que você possa buscar e o socorro que você possa buscar, auxílios que você possa buscar para a sua própria vida. Você não sabe o que é você ficar ausente de tudo isso. Assim será a separação quando Cristo voltar para buscar a igreja e não achar um povo na presença dele. Esses descendo à sepultura ou descendo à superfície para ressuscitar depois de 1 milênio para a condenação eterna. Você não sabe o que significa isso. Por isso, meu querido, cuidado na igreja. Cuidado. Você não foi chamado para dar glória a líder, a pastores. Você não foi chamado para fazer o que vocês estão fazendo como igreja hoje, na política e em tantas outras coisas. Você foi chamado para adorar a Deus. Você foi chamado para louvar a Deus. E você, pastor, apóstolo, bispo, missionário, reverendo, vocês que se intitulam com esses títulos, porque testemunha vocês não têm para ser. O testemunho de Deus
é aquilo que faz o homem ser o que Deus chamou para ser. E você, e vocês que estão aí pregando, não têm esse testemunho. O testemunho de Deus é os 10 mandamentos e as suas leis. E vocês querem apagar isso? Vocês apagaram isso, né? No conceito de vocês, no ensinamento de vocês, vocês apagaram isso. E por que Satanás perseguiu a Deus, a Moisés, e queria Moisés? Exatamente por causa disso. Leis e mandamento. Porque se Moisés que aplicou as leis e os mandamentos, vindo de Deus e não do coração dele, como os acusadores de Moisés acusam, dizendo que veio dele, para poder não deixar o povo cumprir, porque sabe que se for para cumprir, o povo não fica com eles. O povo quer mordomia, o povo não quer renúncia. Por isso que nem me ouve, né? Porque se me ouvisse, porque se quisesse verdade, estava aqui ouvindo, cara. Por isso que nem ouve. Você coloca os vídeos, ninguém nem tá, eles não estão nem aí. Não quer nem ouvir. Fala tudo a mesma coisa, não quer nem ouvir. É assim que o povo diz. Não está atrás da verdade. Não quer andar pela verdade. Não quer glorificar a Deus. Eles preferem brigar por um partido político, fazer o que está fazendo aí, como nós já vimos, e dizer que está certo. Nunca foi cristão quem anda nessa posição. Nunca foi pastor quem apoia essas coisas. Então, Moisés se viu separado da boa terra. Imagina, queridos, você seguir tanto tempo o Evangelho e ficar fora. Isso vai acontecer. Abram comigo em Mateus capítulo de número 24. Jesus advertindo-nos para que nós não chegamos naquele dia nessa condição. Mateus 24. Versículo de número 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha aqui, meus queridos. Como Moisés lamentou, quero entrar, Senhor. Você não vai, Moisés. Assim essa igreja, Senhor, eu te servirei. A Bíblia diz que vai dizer, em teu nome expulsei demônio, fiz isso e aquilo. Malditos para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Cuidado, pastor. Cuidado, apóstolo. Você que diz que tem um milagre na sua igreja, para ser abraçado e ser adorado e receber o que as pessoas têm como dinheiro, para te levar lá, para te tornar homem cheio da grana, cheio do dinheiro. Toma cuidado. Teu dinheiro não vai te salvar. E você que anda correndo atrás disso, vamos nessa igreja, porque essa igreja é isso. Cuidado, meu querido. Naquele dia você vai lamentar. Você vai ver, viu? Não vai ser às escondidas, não. Vai ser para todo olho ver. Não vai ser às escondidas como prega por aí. Todo olho verá. Eles verão Cristo na nuvem, glória, dizendo aos escolhidos, vinde, bendito meu Pai. Eles lamentarão, como Moisés aqui, deixa entrar, Senhor. Deus é homem de duas palavras, sim e não. Não entra, e não entrou. Por quê? Porque Cristo não foi glorificado. Deus não foi glorificado como Ele queria. Se Ele opera um milagre na tua vida, meu querido, é para tu adorar a Ele e dizer obrigado, Deus, todos os dias. A chuva cai sobre toda a terra, nós vemos a glória de Deus, vem os ventos, vem o frio, vem tudo. Mas o povo não exalta a Deus. A igreja busca seus próprios interesses. E nós vemos isso em todo o tempo. Nós vemos aí o vírus, o Covid,
né? Que não foi da natureza, que não foi Deus que mandou, Deus apenas permitiu. Porque essas pragas Deus vai permitir sempre porque Ele quer que isso aconteça. Para quê? Para ver que seu povo se renda aos pés dele. Mas fizeram política dentro da igreja com a própria doença. Se essa igreja estivesse envolvida com Cristo, meu querido, como os evangélicos chegam a dizer, os líderes chegam a dizer que é 30% da população. Se 30% da população caísse aos pés do Senhor e dissesse, Senhor, tenha misericórdia, em oração. Não precisava nem vacina, queridos. Né? Deus estendia a mão e livrava o povo. Mas aqueles que era para clamar, foram fazer o quê? Levantar até contra o socorro que Deus enviou. Que era vacina, uma proteção, máscara. Então a igreja apostatada, distante do Senhor, vai ficar fora. Igual Caleb. Ou melhor, igual Arão. Moisés não entrou por desobediência. Não deixou Deus ser glorificado. E bateu na rocha. Tu não entrarás se tu for assim. Então, qual foi o motivo? Foi esse o verdadeiro motivo porque Moisés não entrou na terra? Esse é o verdadeiro motivo que Moisés não entrou na terra. Mas o que nós vamos buscar entender melhor? Para onde foi Moisés depois de morto? Aonde está Moisés? Porque se Moisés não foi sepultado, se não tem sepultura para Moisés, então a Bíblia está mentindo. Porque a Bíblia diz que ele foi morto. No capítulo de número 1 de Josué. Dá uma olhada. Josué 1. Nos diz aqui a palavra de Deus. Versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então observa aqui que Deus, depois que Moisés morre, Deus diz para Josué: Josué, não precisa mais esperar por Moisés. Moisés é morto. Então alguém disse nos seus ensinamentos que Moisés não pode ter sido ressuscitado, porque quando Deus fala com Josué aqui, ele diz que Moisés, meu servo, é morto. Claro que é morto, querido. Deus podia falar o que? Moisés, meu servo, é vivo? O que Deus ia falar para Josué? Josué, Moisés, meu servo, é vivo e vai continuar. Não, Josué, para esta obra, para esse serviço, para levar Israel na terra prometida, Moisés não existe mais, ele está morto. Quem vai levar é você que está vivo. Porque para esse serviço, Deus é Deus de vivos e não de mortos, queridos. Moisés havia morrido. Então, tal pastor que fala isso, está tão perdido, estavam os demais de Israel. Isso não existe. Deus não poderia dizer a Moisés: Josué, meu servo, Moisés está vivo. Não. Josué, como você acompanhou Moisés até o monte do Pisga, lá onde ele foi morto, e você viu que ele morreu, então saiba que ele está morto. Ou seja, seu corpo humano, seu corpo físico, sua vida humana, carne, sangue, vida, não existe mais. Portanto, ele não pode mais fazer o trabalho, Josué. É você que vai fazer agora. Conforme ele te instruiu, assim tu vai fazer. Olha o versículo de número 3. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, do vosso pé, vos darei, como prometi a Moisés. Aí está. É você que vai entrar. Já tinha encorajado desde o princípio. Então Deus não podia dizer para Josué: Josué, Moisés, meu servo, está aqui, eu ressuscitei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele não falou nada disso para Moisés, para Josué. Não disse isso. Mesmo porque, quando nós chegamos ali no Monte Tabor, onde Jesus se transfigura
e aparece com Moisés e Elias, nem ali Cristo Jesus quis deixar aquilo de livre e espontânea vontade aos apóstolos, para eles sair falando, olha, nós vimos isso. Por que não, irmão? Porque era uma incredulidade deles. Por causa da incredulidade deles. Se Cristo fizesse isso, eles iriam fazer com que todo o povo que Jesus pregava o Evangelho ficasse incrédulo. Mas viu Jesus, carne e osso no nosso meio, vocês dizem que ele estava lá. Então ele fala para eles, não, fala da visão agora. Então, quando ele chama Josué aqui, ele fala, Josué, Moisés está morto. Você vai passar esse Jordão. Então isso aqui só faz provar que Moisés foi levado à glória. Que Moisés não foi sepultado. Porque não foi sepultado. Não. Mas nós veremos isso, continuaremos a ver isso. Porque Satanás brigou contra Deus por causa do corpo de Moisés. Amém, queridos? Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é santa, que é viva, que é eficaz. Obrigado pelo Seu amor tão grande para conosco. Obrigado pela Tua palavra. Nós queremos compreender melhor a Tua obra, a Tua palavra, a Tua vontade, os Teus feitos. Obrigado pelos livramentos, Jesus. Se eu fosse contar os livramentos que Tu tens feito na minha vida, eu passaria muitos anos da minha vida falando. Porque desde o ventre da minha mãe Tu tens operado milagres. Tu tens feito maravilhas para que eu pudesse estar aqui. Senão eu não estaria aqui. Essa é a prova clara. Obrigado por tudo. Eu quero entrar na terra, Jesus. Ou melhor, na cidade santa. A nova Jerusalém. Aonde está Moisés? Onde está Elias? Onde está Enoque? Onde estão os anciões? Aonde o Pai, cheio de glória, está sentado, e Tu, Cristo bendito, à direita dele, conforme Estevão nos declarou em Atos 7. Deus, muito obrigado por tudo. O pão nosso de cada dia Tu tem nos dado hoje, e amanhã, e sempre. A água que mata a nossa sede. O calor que aquece o frio, que nos faz ver o Teu poder e que nos alegra. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por essa nação. Obrigado por esse povo. Socorre os necessitados, os enfermos, os cansados, os oprimidos, os abatidos, os decepcionados, os depressivos. Tenha misericórdia de cada um. Os prisioneiros, socorre, Pai. A Tua igreja que está em toda a terra, que está em Jerusalém, que haja paz em Jerusalém, que está nos presídios, da graça, da sabedoria, Pai. Ó Deus, nos ajuda. Nós queremos Te glorificar. Porque se Moisés, por não deixar o Senhor ser glorificado, não foi para lá, imagina o que pode ser com essa geração, Senhor, que glorifica pastores, que glorifica político, que exalta tantos e tantos dessa terra, esquece de Te glorificar e de ser Tua igreja. Nós não queremos passar por isso, não queremos seguir esse princípio, nós queremos voltar, meu Deus e meu Pai, aos princípios como aqueles que Pedro e João nos ensinou diante do templo chamado Formosa. Quando levanta a mão do paralítico, que o povo vai para cima deles, todos atônitos e alvoroçados, por ver uma grandeza de milagre como aquela, já estava querendo adorar a eles. Então Pedro e João diz, por favor, não faça isso conosco. Não fomos nós que fizemos isso. Exalte a Deus, glorifique a Deus, louve a Deus, honre a Deus, ame a Deus, viva por Deus e para Deus.
porque foi Ele que nos deu a vida. Foi esse Cristo bendito que morreu por todos nós. Tu és maravilhoso, Tu és lindo e amoroso, Jesus. Se o Teu amor não tivesse justiça, Tu não seria Deus, pois aplicaste a Tua justiça em cima do que Moisés fez ali. Por quê? Porque Tu amava Moisés, como Tu nos ama, como Tu ama a Teu povo e a Tua igreja. Tu seria injusto se também não tivesse dado um lugar de honra a Moisés. Mas Tu deu lugar de honra a Moisés. Ainda que alguns andem dizendo por aí, olha o crime, Jesus, que comete contra Ti essa gente, dizendo que Moisés não está ressuscitado. Moisés está do teu lado, ressuscitado e não sepultado, transformado e não sepultado, porque Tu, Jesus, é realmente o centro de todas as coisas, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por isso é que Tu és as primícias dos que dormem. Muito obrigado por tudo. Oxalá tivesse eu o fim que teve Moisés. Eu quero ter. Por isso lutarei, batalharei, correrei, não me cansarei e falarei desse Teu amor tão grande que excede todas as coisas. Aplica mesmo, Jesus, justiça e juízo e amor para com todos os homens, para que nós possamos Te glorificar e Te exaltar. Obrigado, Deus, por tudo, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus.